Hello students, how are you? We are beginning a new class. We are going to study the Unit 4 now, so pay attention. Here we need to learn about the conditional sentences. So let's see together. Turma, a nossa unidade traz vários conteúdos, entre um deles é a First Conditional, que seria um tipo de frases condicionais. Mas antes de nós entrarmos especificamente na First Conditional, eu quero retomar alguns pontos com vocês. Bom, primeiro ponto é, a gente precisa lembrar o que é uma frase condicional. A frase condicional é aquela frase que impõe uma condição para que outra situação aconteça. Por exemplo, quando a gente tem a seguinte colocação, se vocês estudarem, tirarão uma nota boa, ou se vocês estudarem, terão uma nota boa. Pensem, se vocês estudarem é uma condição para a consequência seguinte, que seria tirar uma nota boa. Então, isso é um tipo de frase condicional. Ou eu poderia dizer, se vocês tivessem estudado, vocês teriam tirado uma nota boa. Vejam que a outra condicional, se tivessem estudado, seria uma condição também para nota boa, teriam tirado uma nota boa. Então, isso são exemplos de frases condicionais. Aparentemente, eu coloquei para vocês o mesmo exemplo, porém, não é o mesmo porque eles estão em tempos diferentes. Essa diferença de tempo é o que muda de uma condicional para outra. Então, em inglês, nós classificamos as condicionais em categorias, de acordo com o tempo. Em seguida eu já mostro para vocês. Vou partir do português porque vocês entendendo claramente o que é uma frase condicional, fica mais fácil também para vocês entenderem em inglês. Embora nós tivéssemos visto um pouquinho disso ano passado, vimos no finalzinho do ano e foi bastante breve. Então nós estamos retomando, já que o nosso livro também traz nessa unidade essas frases condicionais, tá? Como eu disse para vocês, nós temos alguns tipos. Nós temos em inglês a zero conditional, a first conditional, second conditional and third conditional. São frases condicionais que vão ter essa nomenclatura de acordo com o tempo verbal. Nesse momento, nós vamos focar na first conditional. Numa unidade à frente, nós vamos estudar a second conditional, mas isso mais à frente. Então, vamos retomar alguns pontos que vocês precisam ter bem claro. Nós temos frases condicionais, frases que indicam sempre uma condição para que outra coisa aconteça, certo? Para vir como uma consequência. Aqui eu coloquei dois exemplos, retomando a ideia que eu tinha colocado anteriormente para vocês. Nós temos uma frase condicional assim, se fizer sol, iremos à praia. Se algo acontecer, ou seja, o acontecer aqui seria o fizer sol, vai ter uma consequência. O que acontecerá? Iremos à praia. A outra eu só mudei o tempo. Se tivesse acontecido algo, ou seja, esse algo fosse, se tivesse sol, teria outro acontecimento como consequência. Teríamos ido à praia. Então vejam que as frases são semelhantes, porém em tempos diferentes, que é a variação de condicional para condicional em inglês. Aqui eu botei uma observação. As sentenças condicionais são normalmente acompanhadas pelo termo if, que em português é o se. Vejam que é o se que está presente nos meus exemplos. E eu botei normalmente porque existem algumas situações em que a gente não tem a presença do if. Por exemplo, às vezes aparece o when, mas nós não vamos focar nessas outras situações. Eu só quero que vocês tenham claro que não é obrigatório, embora seja o mais comum, ele não é obrigatório. Então pode acontecer de vocês em outros momentos presenciarem alguma frase no comparativo sem if ou se, né? Vamos ver então especificamente agora a first conditional. Eu repeti a informação, indica condição. E aqui eu tentei colocar dentro de um contexto e coloquei assim, a mãe diz ao filho ou à filha. Então, como se fosse pensando numa situação de um diálogo, né? Eu usei um fragmento. Se acontecer algo, outro fato acontecerá como consequência.
Isso é para frisar que se algo acontecer está no presente, a consequência vai ser no futuro. Ou seja, se você tirar nota baixa, ficará em casa. Vejam, a mãe coloca essa condição para ter esta consequência. Se tirar nota baixa, ficará em casa. Essa é a frase condicional, onde aparece o se e aí o verbo está no presente. E o ficará em casa é a consequência, está no futuro. Isso é a marca da first conditional. O uso do presente junto com o se e a oração seguinte com o futuro. Depois, se você tirar nota baixa, não irá à festa. É semelhante. A única diferença é que aqui tem uma negação. Eu coloquei essa negação para que vocês lembrem que, embora as frases afirmativas a gente use mais, as negativas também são possíveis. Então, aqui tem uma negação na segunda oração, mas poderia ser na primeira oração. Vejam que nós temos duas orações. Então, a estrutura da frase condicional são duas orações. Uma primeira que indica a condição e uma segunda que vai informar a consequência. Vejam, eu coloquei a mesma oração para exemplificar e para vocês terem essa clareza dessa divisão das orações. Se você tirar nota baixa, é uma oração. Ficará em casa é outra oração. Essa é a condicional e essa é a consequência dela. Vejam que aqui tem um se e a informação de que a oração está no presente. Isso é muito importante, tá, turma? O verbo no presente vai ser na oração que tem se. E o do futuro vai ser na oração seguinte. Então, essa regra se estende também para o inglês. Aqui ainda estamos analisando em português, mas é a mesma situação para o inglês. Eu coloquei aqui em português, porque daí eu acho que fica mais fácil para vocês fazerem essa ligação. Vocês vão sempre procurar esse se e ali aquela oração tem que estar no presente. A outra, que é a consequência, é a que estará no futuro. E assim a gente forma a first conditional. Bom, aqui eu usei a oração, a mesma, só que eu trouxe para o inglês agora. Então eu botei if you have a bad grade, you will stay at home. Primeira oração, vejam, é a mesma que nós tínhamos anteriormente, né? Se você tirar nota baixa, né? Se você tiver uma nota ruim, é a primeira oração. Aqui tem if, que é o se, if you have, vejam que o verbo está no presente. If com verbo no presente. E a consequência, you will stay at home, está no futuro. Então, essa informação aqui é a mesma que tinha anteriormente, né? Mas agora eu usei o inglês também. Então, reforçando, não vamos ter o se aqui é português, mas teremos if para ser inglês. A regra é a mesma, o verbo no presente, em inglês também o verbo no presente. Oração seguinte, que é a consequência, teremos uma oração no futuro. Certo? Então, provavelmente com auxiliar de futuro, tá? Depois a gente vai dar uma conversada sobre essa questão do auxiliar mais à frente. Mas reforço, provavelmente, o auxiliar no futuro. You will stay at home if you have a bad grade. Vejam, a oração que eu coloquei agora abaixo é a mesma que nós tínhamos acima. Por que eu coloquei então? Para vocês observarem que eu mudei a ordem, mas a regra do tempo verbal é a mesma. Aonde a gente tem if, que é a condicional, o verbo permanece no presente. Então, na primeira situação, ela era a primeira oração. Aqui nesse outro exemplo, ela é a segunda oração, mas ela só muda a posição. Permanece no mesmo tempo, permanece com as mesmas regras. Aqui, you will stay at home, que estava como segunda oração, passou a ser a primeira. Vejam que eu só troquei a ordem, mas permanecem as mesmas regras. A oração com if, com o verbo no presente, e a outra como consequência no futuro. Eu coloquei dois exemplos aqui, mostrando a mesma situação. If I have time, I will see you. I will see you if I have time. Vejam que eu só inverti também, seguindo a mesma regra. Só um lembretezinho sobre o uso do se, né? Vocabulário, basicamente. Aqui, gente, é o que eu havia dito anteriormente sobre
o uso do futuro. Então, além dos marcadores do tempo, né, ou seja, os auxiliares will e going to, que são os que indicam o futuro, em algumas situações a gente encontra os modais. O nosso livro agora não está focando nos modais, então nós vamos enfatizar o uso do will, que é o que o livro trouxe, tá? E também é o mais comum para essas situações, mas tem as situações com os modais. Então eu coloquei 2 exemplos só para mostrar para vocês que aqui a gente tem o you must see e o we can talk. Vejam que nós traduzimos como uma ideia de futuro, mesmo normalmente a gente estudando o must como um tem, uma obrigação, ele tem uma outra conotação, seria no sentido de que a pessoa não poderá perder, né, deixar de ver, de visitar a Torre Eiffel. E na seguinte, que o can, que a gente normalmente traduz como pode, nós interpretamos como um poderemos, já que é uma condicional e ela dá essa ideia de futuro. Então, vejam, normalmente a gente tem o auxiliar de futuro, mas também pode acontecer com os modais. No livro, nas nossas atividades, a gente vai focar no auxiliar de futuro, tá? Turma, aqui eu preparei uma breve atividade para nós fazermos juntos. Vejam, opa, já dei a cola. São 5 frases e eu peço que vocês completem as 5 frases usando o verbo entre parênteses. Por que eu quis colocar? Para que a gente conseguisse parar para refletir um pouquinho como que a gente vai usar isso. Muitas vezes, quando vocês vão fazer sozinhos, vocês encontram as dificuldades, né? Então, para evitar que durante a atividade, depois, fazendo sozinhos, vocês sintam dificuldade, eu pensei em fazermos essa atividade juntos. Então, enquanto eu estou aqui mostrando, quero que vocês já pensem mais ou menos, né? Façam mentalmente como é que vocês completariam essas frases. Lembrem daquela regrinha que a gente mantém o verbo no presente aonde está a condição, onde tem o se, onde aparece no inglês if. Então, analisando a primeira frase, if you go to Paris, aqui está a primeira oração. Aqui está o verbo no presente. Essa oração já tem o verbo no presente. Portanto, a outra é a consequência. Esse verbo vai ter que ser no futuro. Esse é o raciocínio que vocês têm que manter a hora que vocês vão analisar as orações para completar. Vejam se já tem uma oração no presente ou não. Porque uma terá que estar no presente, é aquela que tem a condição, que tem if, que é a frase condicional, e a outra, que é a consequência, estará no futuro. Então, esse foco vocês precisam ter em cada uma delas. Procurar a frase condicional, a expressão, né, a palavra if, porque daí ela é uma referência para nós, e naquela oração ela fica no presente. Como aqui já foi colocado o verbo no presente, é óbvio que a seguinte vai ser no futuro. Então, ficou assim. Vejam a letra B. If I leave now, situação parecida. A gente já tem aqui a condicional com o verbo no presente. Portanto, o nosso verbo aqui vai ficar no futuro. Então, ficaria will arrive. A letra C, o terceiro exemplo, mudou um pouquinho. Vejam que o verbo que está faltando é o verbo da frase condicional. Eu escrevi if he e parei. Então, aqui nós precisamos do verbo no presente. Vejam que a segunda oração já está formada e tem já a ideia de futuro, will answer. Eu responderei, certo? Então, aqui ficou o verbo no presente. Turma, lembrando de um detalhe, vocês já aprenderam, mas é bom a gente retomar. Vejam, aqui o verbo solicitado era call, ele está na base form. Aqui eu precisei botar S. Lembrem que nós estamos completando as condicionais com o verbo no presente. O que a nossa regra diz? Verbos no presente, na terceira pessoa do singular, precisam terminar com S. Então, se nós tivermos he, she ou it, no presente esse verbo precisa terminar com S. Então, não podemos esquecer desse detalhe, tá? Por isso ficou if he calls me. A letra D, situação parecida, if you, e tá faltando o verbo
no presente. Qual é o verbo que nós temos que completar? Cook. Mas vejam, aqui o nosso sujeito é you. Não é he, não é she, não é it. Então não pode ter S. E a última, ela está invertida, né? Então ficou will learn primeiro. Vejam que todos os exemplos anteriores, a primeira oração eu coloquei no presente. Todas começavam com if, então a frase estava no presente. If you go, if I leave, if he calls, if you cook. Essa aqui eu inverti a ordem. Aqui está a condicional, aqui está o verbo no presente. Então essa é a consequência e ela precisou estar no futuro. Eu imagino que vocês tenham absorvido bem, eu espero, né? Mas qualquer coisa a gente esclarece melhor durante a nossa aula online. Aqui, turma, é o texto que inicia a nossa unidade, né? Então, eu fiz o print da página, mas recortei só algumas partes específicas que eu queria analisar com vocês. Então, só resumindo o texto, ele traz as ideias de superstições, né? São superstitions, e ele fala da superstição em diferentes locais, em diferentes países. Dentre essas superstições, eles usam as frases condicionais. Nós temos aqui entre eles Brasil, Tailândia, Coreia, Argentina, e para mostrar essa superstição eles usam as frases condicionais. Por isso que eu recortei. Não recortei nada da China porque não tinha frase condicional para a gente analisar. Então, como nesse momento eu não estou fazendo a leitura e compreensão de todo o texto, eu fiz só alguns recortes. E gostaria que depois vocês lessem o texto com calma, tá? Vou colocar os recortes aqui, já sublinhados. Vejam que eu sublinhei as expressões que indicavam frases condicionais. Vejam, Brasil. Many Brazilians believe that you will have money all year if you eat lentils on January 1st. Muitos brasileiros acreditam que você terá dinheiro o ano inteiro se você comer lentilha no dia 1º do ano. Então isso é uma superstição, a ideia de preparar a ceia com a lentilha, né? E também comer já no dia, como almoço no dia 1º em algumas famílias. É comum no Brasil e é uma superstição. No lado de cá, sobre a Tailândia, qual é a superstição aqui? Do not tell other people about your bad dream when you are eating. Não diga, não conte, né, aos outros sobre os seus pesadelos quando você está comendo. If you do, your dream will come true. Se você fizer, ou seja, se você contar, o seu pesadelo, o seu sonho, se transformará em verdade. Então, outra superstição, vejam, if you do, your dream will come. Vocês estão observando, ó, todas elas eu marquei as duas orações com a construção da condicional. You will have, a primeira oração está no futuro. A continuação é if you eat, é a condicional. Nessa seguinte, tá a condicional primeiro, if you do, e depois your dream will come, certo? Então, são duas situações que as frases estão em ordens diferentes. Depois, sobre a Coreia. Korea. Some Koreans believe that if you see a magpie in the morning, you will get good news. Alguns coreanos acreditam que se você vir um corvo de manhã, você receberá boas notícias. If you see, a condicional, e you get good news é a oração no futuro. Por último, sobre a Argentina. O que eles colocaram? Many people in Argentina believe that if you come across money on the sidewalk and pick it up, you will get even more money. Olha só a condicional, começou com if, e o que ela diz? Que os argentinos acreditam que se a gente se deparar com algum dinheiro na calçada e pegarmos, nós teremos mais dinheiro. Então,
Se você se deparar com, essa é a frase condicional, se você se deparar com dinheiro na calçada e pegá-lo, você terá mais dinheiro. Por fim, vamos para as nossas atividades de casa. Vamos ver o nosso homework. Eu dividi esse homework em partes. Então, nossa primeira parte é o Student's Book, page 35, exercise 2. Turma, quando a gente olha no site, tem que tomar cuidado com o número que aparece realmente na bordinha da página, tá? Não na página do site, quem está acompanhando pelo livro digital. Tem que olhar mesmo assim, lá no livro digital, o número que aparece aqui, porque senão acaba confundindo. Vejam, a atividade que eu pedi é a página 35. Essa página 35, ela traz o exercício de compreensão do texto que eu acabei de mostrar para vocês, mas vocês precisam reler para conseguir fazer essa atividade, tá? Então, leiam o texto e façam a atividade 2. Na sequência, eu coloquei, leia os fragmentos que são oferecidos no exercício 4 da página 35 e escreva 6 frases condicionais, first conditional, criando superstições. Turma, o que eu estou passando aqui como atividade não é a atividade real que o livro nos ofereceu. Eu estou adaptando, então eu estou substituindo aqui o enunciado do livro, por isso eu quero que vocês criem 6 frases na first conditional, criando assim superstições. Vocês vão inventar superstições, mas vão inventar com base no que o livro nos ofereceu. Então aqui nós temos uma imagem com alguns fragmentos e abaixo tem outras frases no futuro. Vocês vão usar essas duas partes, a parte que tem abaixo das imagens e a parte das frases do futuro, e vão criar as superstições, fazendo as adaptações necessárias para que vire uma first conditional. Então eu coloquei um exemplo, if you look at the moon, que seria o primeiro fragmento, só que eu botei with you para que isso virasse uma condicional. E peguei uma das outras orações que eles ofereceram abaixo e criei então uma superstição. Vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão usar os mesmos fragmentos que eu usei, porque senão vocês não conseguiriam criar as 6 frases. Só que usem os fragmentos separados, né? Pegue o primeiro fragmento que eu usei com um outro fragmento, e assim vocês vão criar e exercitar a criação das frases condicionais. Depois nós vamos para o workbook. No workbook eu quero que vocês vejam a página 20. Eu também dei uma adaptada nessa atividade. O livro pede, na atividade número 1, apenas para vocês lerem o texto. Só que eu quero que vocês leiam o texto e sublinhem as frases condicionais. Então, leiam com bastante atenção para entender o texto, mas sublinhem, mas marquem também as frases condicionais. Identifiquem essas frases, porque é um exercício para memorizar as situações da first conditional. Abaixo desse mesmo texto tem uma segunda atividade que é de compreensão do texto. Então, eles fazem algumas perguntas e pedem que vocês respondam de acordo com o texto. Então, no workbook nós temos 2 atividades. A primeira é ler o texto e marcar as frases condicionais. E a segunda atividade são responder as perguntas de acordo com o texto. A terceira atividade eu preparei uma atividade extra, porque eu acho que só isso aqui não seria suficiente para vocês exercitarem a first conditional. Vou disponibilizar na plataforma. Na realidade, turma, eu vou salvar esses slides em PDF e vou disponibilizar para vocês lá. Talvez facilite para alguns. Então, a atividade que eu preparei também vou disponibilizar lá em PDF. Aqui eu vou colocar só um recorte para mostrar para vocês o que eu quero que vocês façam nessa atividade, só para explicar realmente a atividade para vocês. Vejam, a primeira atividade eu peço para vocês escolherem, vocês precisam completar e vocês vão escolher uma das expressões que eu coloquei entre parênteses. Eu coloquei o verbo no presente e depois o verbo no futuro. Então, qual é o foco? Vocês vão procurar a expressão condicional, o if, porque naquela ali vocês vão colocar o verbo no presente. Então vejam o primeiro exemplo, a primeira frase.
If you, bom, tá faltando espaço aqui, falta o verbo no presente. Então, entre eat e will eat, vocês completarão com eat, já que o que está faltando é o verbo no presente. Vejam que a segunda frase tem you will be sick. Você ficará doente. Já tem uma frase no futuro, a gente não terá duas frases no futuro. É uma no presente e a outra no futuro. A número 2, eu coloquei dois verbos. Então, essa aqui, o nível de complexidade é um pouquinho mais elevado do que a anterior. Porque agora eu coloquei dois verbos, vocês vão colocar um verbo em cada espaço e vão precisar escolher, além de escolher o verbo adequado, qual deles vai ficar no presente e qual deles vai para o futuro, certo? Bastante atenção. E a número 3 é de assinalar. É uma questão de vestibular e bem simples. Só escolher a alternativa correta. E é isso, turma. So, bye bye. Kisses. See you.